Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei de onde você está nos vendo, mas nós estamos aqui, continuamos em Austin, no SXSW 2025. Estamos tocando aqui o programa Cabos e Cases, maravilhoso, falando com CMOs da nossa indústria sobre o SXSW, sobre música, sobre experiência, sobre a vida. Tem sido uma conversa maravilhosa e agora eu estou aqui com a Camila Ribeiro, que é diretora da marca TIM no Brasil. Obrigado demais pela sua presença, um prazer estar falando com você. Que prazer estar aqui, gente, sensacional. É delicioso. Eu já te vi em 2 SX, eu não sei se você vem em mais de 2. Não, esse é o meu segundo. Esse é o segundo, então muito bem. O que você pode contar, o que você viu de legal até agora para dividir com a gente? Uau, eu tava brincando que para mim é um grande tempo e espaço que eu não sei se eu vi ontem, hoje ou amanhã, que é tão intenso que é o SX. Mas acho que 2 coisas super legais. Primeiro, eu sou fascinada pela Amy Webb, tenho que falar. Então, ela para mim é minha parada obrigatória de carteirinha para falar sobre o futuro e outros futuristas, como um cara da Deloitte também que eu vi, futuro do trabalho. Então, acho que tem essa parte de tendências muito legal. Mas eu adoro ver algumas coisas também aleatórias. Então, no SX do ano passado, eu tinha visto já a palestra sobre a clonagem de mamutes. E esse ano eu fui ver de novo. Gente, esse negócio tá bombando aqui. Incrível, porque é primeiro que ele te leva a expandir seu horizonte de coisas que estão acontecendo no mundo que você nem pensa. Segundo, que ele toca um lado que para mim é super legal, que é como é que a gente pode fazer o bem pro mundo, devolver e não só olhar o lado de negócios e mercados, mas olhar de verdade para onde a tecnologia está levando a gente. Então essa pra mim foi uma das palestras que eu fiquei ali de carteirinha só ouvindo, falando, cara, que bom que tem gente pensando nessas coisas. Olha, eu vou te falar que no ranking dos meus entrevistados essa palestra está em alta e eu não vi. Então agora eu comecei a ficar aqui prejudicado, mas eu não vou ter fomo não, eu vou lá e vou pesquisar sobre o assunto. Eu já li a resenha da palestra e tudo, então, mas essa foi uma coisa que realmente eu não vi. É muito legal, é muito legal. E eu lembro que na palestra do ano passado ele tinha falado um pouco sobre, se você for olhar as espécies em extinção, você está falando também dos corais, você está falando também da espécie marinha. Então tem muita coisa além, óbvio, o mamute é o mamute, mas tem muita coisa a mais que toca e que todo mundo que se importa com o planeta vai se conectar com aquela palestra de uma forma ou outra. E eu estou refletindo aqui, porque já me falaram algumas coisas e tudo que eu li, eu quase fico pensando que o extinguir o mamute é um pitch para ele falar sobre o que ele tem que falar. Porque se ele fosse contar só do benefício prático de tudo que ele vai fazer, talvez ele não ganhasse tanta atenção. Exato. O opening line foi, quando teremos o Jurassic Park de volta? É isso. E não vamos ter, mas no final do dia o que ele apresentou foi um rato que já foi geneticamente modificado, você está falando sobre biogenética. Então é de verdade, é o clickbait da palestra, o mamute, mas é muito mais profundo e muito mais legal. Eu acho que esse é o grande tema. Poxa, vamos aqui falar um pouquinho sobre a TIM e a relação da TIM com a música, que ela é alguma coisa que está tatuada na pele da TIM, se a TIM fosse uma pessoa. A gente tem falado muito aqui com o CMO sobre a importância da música na sua estratégia, na estratégia de comunicação como um todo. E aí, especificamente, falar com você é tranquilo, porque você tem case para a gente fazer 22 horas de podcast aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua visão sobre a música na publicidade e um pouquinho de exemplos do que vocês têm feito, porque vocês têm de um tudo ligado à música dentro do seu dia a dia. Exatamente. Acho que desde que a TIM é TIM, a gente tem música no nosso DNA, como você falou. E eu acho que a música ela transcende não apenas como um território em que a gente consegue se conectar com o nosso consumidor de uma forma mais profunda e mais significativa, consegue transmitir para ele valores de marca quando a gente está falando de diversidade, equidade, sobre democratização. Ela consegue conectar e trazer como é que eu explico o que é um 5G, como é que eu explico latência, como é que eu explico termos tão complexos às vezes do mercado de telecom que você não pensa quando você está com o celular no bolso o dia inteiro, o que aquilo está sendo feito. Então a música ela consegue ser tão transversal para a gente como território, por isso que ela é tão importante e ela está tão presente na nossa estratégia. Mas acho que ela vai muito além, porque na verdade é ela que evoca os sentimentos, é ela que evoca a emoção, é ela que vai evocar a lembrança de marca, ela vai despertar algo a mais em você. Então quando a gente pensa na música, a gente também está falando da trilha sonora não só das nossas vidas, mas da trilha sonora da nossa marca. Sim. O que eu quero evocar naquele momento, como é que eu vou construir aquela mensagem, como é que eu vou levar ele para dentro do meu mundo.
Então, quando a gente fez a campanha de Rock in Rio ano passado, foi muito sobre isso. A gente se baseou na história da Isa, que é uma história linda, que começou lá atrás com ela gravando vídeos para a internet, o poder da conexão, o poder da música, e como é que a gente conseguia transmitir isso para o consumidor dentro de um 360 gigantesco. Então, a música ela consegue ter essa amplitude que vai desde, obviamente, um território, com festivais, o que a gente faz, mas consegue traduzir os nossos valores e consegue também evocar todas as emoções que a gente quer quando a gente está falando com o nosso consumidor. Não, maravilha. E o que vem por aí? Hoje, esse ano, eu sei que a gente tem já um grande projeto de música. Temos vários. Adoro a palavra vários. Temos vários que eu ainda não posso dar spoiler. Não, eu sei. O que você pode falar? Olha, a gente continua tendo a nossa plataforma de música proprietária, então a gente está falando do Team Music, que é um icônico nosso, a gente sempre faz na Praia de Copacabana, por exemplo. Então é uma plataforma super importante em que a gente fala de democratização da música, do acesso, porque eles são gratuitos, eles levam milhares de pessoas à Praia de Copacabana. Ano passado com o Djavan foi lindo cantando, então... Maravilhoso. De verdade é de arrepiar. A primeira vez que eu fiz, no outro ano, eu falei, uau, que potência que isso tem. Então essa plataforma com certeza continua. A gente acabou de fazer em janeiro, para mim parece que foi ontem, mas já foi janeiro, o Festival de Verão de Salvador, que também é uma praça super importante pra gente, em que a gente está pelo 3º ano seguido, também trazendo inovação, trazendo outras coisas, e a gente só está em março, ainda tem 9 meses pela frente, tem muito projeto legal no forno para sair, alguns eu ainda não posso dar spoiler, mas claro, a nossa plataforma continua muito forte durante o ano. Mas como nós vamos ter outras edições do programa Cavos e Cases, a gente vai poder ouvir essa história logo que ela estiver finalizando, isso é certeza e está tudo certo. É natural que, infelizmente, nós temos aqui concorrentes assistindo e que não podem ficar sabendo dessas novidades. É maravilhoso. Camila, me dá uma ajuda aqui para um CMO que não veio aqui. Qual é o output que o CMO leva quando acaba o SX? Uau! Cara, essa pergunta é boa, hein? Eu vou falar, acho que é o seguinte, eu acho que a gente vive numa era de hiperinformação. E a gente fazer uma curadoria do que a gente quer ver, ler, escutar, entender, é super importante. Então, tá tudo bem não conseguir ver tudo, não saber tudo, mas é super importante a gente ficar conectado e entender tudo o que está acontecendo. E para mim, uma das coisas que eu levo, que eu vi em 2 palestras distintas, é quando a gente fala sobre a ambidestria do pensamento e do conhecimento. E teve um consultor da Deloitte que falou que você tem que ser intelectualmente promíscuo. E eu adorei isso. Porque no final do dia, é como é que você, as habilidades humanas, e como é que você vai ser capaz de conectar diferentes assuntos, diferentes disciplinas, diferentes emoções, para gerar um insight novo, que vai juntar com uma pessoa que está tendo esses diferentes insights, para gerar um terceiro insight novo, e aí sim você conseguir se diferenciar e construir coisas diferentes. Então acho que essa curiosidade que a gente tem, de se reinventar, de estudar, de entender, de falar, de olhar as palestras que depois que não vão estar aqui, mas vão estar disponíveis, de ler as tendências, acho que isso é o que eu levo. Como é que a gente se mantém curioso? Como é que a gente não acha que está tudo bem, já sabe tudo? Como é que a gente se mantém ativo, aprendendo? Que é sobre isso, no final, não só no mundo de trabalho, mas na nossa vida pessoal também. Não tem a menor dúvida, não tem a menor. A gente tem que sair daqui, ao mesmo tempo que inundado de conhecimento, a gente tem que sair daqui humilde com o quanto que a gente não sabe. Exato. É impressionante o quanto a gente não sabe. E quanta coisa está acontecendo que você fala, que bom que tem gente estudando isso, e que bom e que sorte a minha de estar vendo no momento em que eu consigo aprender essas coisas. Então eu já fui em palestras de computação quântica, eu não sei nada de computação quântica, só para deixar muito claro, mas eu acho sensacional, porque tem outros breakthroughs de tecnologia que estão acontecendo e que em algum momento vão impactar a nossa vida, ou vão impactar a nossa legislação, ou vão impactar a forma com que a gente lida com dados, ou a nossa privacidade, a nossa relação com as redes sociais, está tudo interconectado. Então você sai com essa sensação de uau, tem muita coisa acontecendo, a gente tem que se manter curioso, tem que se manter assim, muito alerta e falar, quero aprender mais, quero saber, quero conhecer, sei bastante coisa, mas eu sei muito mais do que eu não sei. É isso eu acho que é o caminho melhor que faz com que a gente não pare, porque tem uma coisa que, fazendo um paralelo no que você tem dito, todo mundo gosta de ficar naquele lugar que é a zona de conforto, mas a zona de conforto não existe. Nós somos diariamente provocados para sair exatamente dessa inércia, porque se fosse todo mundo na zoninha de conforto, a gente não saía do lugar enquanto
humanidade. Exatamente. E o exemplo prático daqui é isso. Aqui tem muito mais conteúdo, muito mais conhecimento do que a gente consegue absorver. Então a gente sai daqui com sede para continuar buscando isso. Exato. Não, e zona de conforto é chato. É isso porque, mesmo. assim, acho que por 2, 3 vezes quando você faz a mesma coisa, você já aprendeu, pelo menos eu sou assim, o que é mais? O que é o próximo? O que eu posso pensar de diferente? Então, não se manter nessa zona e ser aberto a escutar e a trocar. E eu brinco que cada rua que você vira aqui, você vai conhecer uma pessoa diferente, uma história diferente, vai sentar do lado de uma pessoa diferente. Então, tá muito aberto a isso, é o que faz o SX uma experiência única para cada um, e cada um sai daqui mexido e falando, eu quero comer o mundo, eu quero absorver tudo que é possível. Não, é maravilhoso. Poxa vida, que papo delicioso. Estamos chegando aqui no nosso final, na sua despedida desse nosso primeiro papo. Eu queria que você deixasse um convite para as pessoas que não tiveram oportunidade de vir, não vieram ainda, estavam aqui privilegiando outras coisas, deixar o seu tchau e por que aquelas pessoas têm que vir ao SX. Gente, eu acho que se você tem sede de conhecimento e se você quer se conectar com coisas que estão completamente fora do seu dia a dia, aqui é o lugar. E a gente tem que se permitir viver esses momentos que estão completamente fora do nosso dia a dia, para a gente ser não apenas profissionais melhores, mas seres humanos melhores, melhores amigos, melhores pais, melhores mulheres, filhos. Então, acho que esse é a grande legal. Venham, porque isso aqui vai te colocar num outro lugar e você vai sair transformado e não vai ser a mesma pessoa como você chegou aqui. Maravilhoso. E com isso encerramos essa edição do programa Cabos e Cases. Em breve eu volto, entro na sua rede com mais um convidado e com outros insights, com outros aprendizados. Obrigado, Camila. Obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer. Um beijo grande. Beijo para vocês que ficaram aqui. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.